o vídeo. Vou fechar uma porta aqui. Ok. Muito boa tarde. Vamos dar início à 14ª Jornada Semanal de Educação Ambiental da Comissão de Direito Ambiental e de Sustentabilidade da 38ª Subseção da OAB de Santo André. Dou as boas-vindas aqui aos nossos convidados, a todos que estão nos assistindo, a advogados, advogadas da Casa da Advocacia de Santo André, de toda a região que nos prestigia. Muito boa tarde, uma satisfação enorme estar aqui mais uma vez com vocês, para a gente falar mais uma vez, estamos, como eu disse, na 14ª jornada, falar desse tema tão importante que é educação ambiental. E hoje, com aqui convidados mais que especiais, duas advogadas, queridíssimas amigas, e o professor Sabetay Calderoni, que nos dá a honra aqui da presença, pessoa queridíssima também, todos a quem eu tenho o privilégio de contar com a amizade já por alguns anos, eu diria algumas décadas, alguns deles, né? Por exemplo, a Regina, há mais de uma década que nós estamos aí nesta caminhada, militantes na área de direito ambiental, a doutora Regina Veloso, que a conheci na Comissão de Meio Ambiente da OAB São Paulo, e de lá para cá eu diria que caminhamos de mãos dadas aí por todo este período. Muito boa tarde, Regina, seja muito bem-vinda, viu? Um prazer enorme estar aqui novamente com você, você que é presidente da Comissão de Meio Ambiente da subseção de Salto, né? Uma comissão extremamente importante, Salto, desnecessário apresentação aqui, porque, infelizmente, na área ambiental, pelo aspecto não tão positivo, né? Nós, vira e mexe, vemos Salto na mídia em razão daquele desastre ecológico que de vez em quando acontece no nosso rio, né? Que corta a cidade de Salto. Então, muito bem-vinda, Regina, prazer enorme, boa tarde. Boa tarde, queria dar boa tarde para a doutora Gisele Garcia, doutor Sabetay, prazer compartilhar com vocês esse momento e agradeço à doutora Rosa a oportunidade, gostaria de expressar o orgulho, sempre, né, desde o início da caminhada, mantendo essa paixão, a firmeza com que defende as nossas causas e agora mediadora dessa jornada ambiental. E, mais uma vez, demonstra o comprometimento com o estudo das leis e as políticas ambientais e o engajamento mesmo durante toda a pandemia mostrou revolucionando, né? Que se mostrou o engajamento mais que nunca, não nos deixou acomodar nesse momento, né? De afastamento, que seria um afastamento, foi o contrário, aproximou a todos, né? Nós estivemos presentes, todos, uniu o Estado, uniu muitos profissionais com essa jornada de educação ambiental que acho que pode ser referência para todo o país. A gente está sempre no engajamento, trazendo novidades, muito importante, né? E eu acho que a educação ambiental, a gente ouve o tempo todo o cuidado com a educação ambiental. Seu som está falhando bastante. E todos os experimentos... Ai, Regina, vou ver aqui. Seu som também deu uma falhadinha. Tá pipocando bastante. Vamos tentar dar uma estabilizada. Enquanto isso, eu vou passar para a nossa querida amiga também, a doutora Gisele Zoldan, que é nossa colega aqui da subseção de Santo André, ela que preside também uma comissão de extrema relevância, Regina e Sabetay, que é a comissão OAB Vai à Escola, né? Essa comissão criada pela Sessional já há muitos anos, ela tem um papel relevante na área da educação.
e não poderia estar em mãos melhores, né, uma vez que a doutora Gisele Zodan, além da militância jurídica, né, na nossa região, na nossa subseção, ela também foi supervisora de ensino do Estado durante muitos anos, o que lhe dá, né, um privilégio muito grande para falar dessa matéria, porque conhece de perto, né, a aplicação da educação ambiental nas escolas, conhece muito de perto a legislação pertinente, né, e o trabalho que o Estado até então desenvolveu nesta matéria. Então, é um prazer enorme ter a doutora Gisele aqui com a gente, né? A doutora Gisele que acumula comigo aqui a obrigação de transmitir o abraço da nossa querida presidente da subseção, a doutora Andréa Tartucci, que sempre nos prestigia também nas comissões, pessoa que nos dá total abertura para levar esse nosso trabalho adiante, né? Um trabalho, como todo mundo sabe, e o Sabetá e a Regina sabe também, né? A gente, quando representa essas instituições, fazemos isso voluntariamente, em nome, né, da entidade mesmo, cumprindo um dever regimental até das comissões, né? Nós temos aqui, não estamos aqui por nossa conta, nós temos regras a serem cumpridas, fazemos isso cumprindo rigorosamente o nosso regimento das comissões. E a doutora Gisele cumpre isso lá na comissão AB Vai à Escola. Muito bem-vinda, viu, Gisele? Obrigada por compartilhar conosco esse espaço que não é da Comissão de Direito Ambiental, né, e de sustentabilidade, é um espaço que pertence a toda a advocacia andreense, né, porque as comissões, elas não são nossas como presidentes das comissões, elas pertencem a toda a advocacia. Nós, daqui a pouco, passaremos, né, e a comissão vai ficar aí prestando esse serviço. Então, obrigada, Gisele. Boa tarde. Boa tarde. Eu agradeço imensamente estar podendo participar, ter recebido o convite de você, né? Eu vou ser bem informal, por gentileza, tá? Quero primeiramente cumprimentar os meus colegas que hoje vão estar aqui, né? O professor Sabetá, eu chamo de colega porque eu também sou professora, né? Sou advogada e sou professora, né? Nunca deixei de ser. Isso é uma coisa que está em mim há muito arraigado, né? A doutora Regina também, colega, né? Advogada, que também tem um trabalho lindíssimo na sua região, né? E assim, a gente está aqui tentando contribuir um pouquinho, né? Mas eu espero ser possível auxiliar e corroborar nesse debate sobre educação ambiental. Com certeza, faremos aqui um produtivo bate-papo, deixando isso registrado, né, para o futuro. Eu disse na live da semana passada, isso vai ficar gravado aqui, Sabetá. Então, daqui 20 anos, a gente vai abrir essa live e a gente vai falar assim, puxa, mas quanta besteira, né? A gente falou aquela época, porque hoje está tudo tão perfeito, né? Não temos desmatamento, nossos rios estão todos limpos, a fauna está maravilhosamente aí preservada e bem cuidada por todos. Quer dizer, aquele dia, será que a gente falou a verdade, né? Naquele dia da nossa live, lá em 18 de setembro de 2020, né? Quer dizer, daqui 20 anos a gente espera, de fato, estar dizendo isso e comemorando, né, com os nossos sucessores aí, essa nova geração, né? A gente espera que eles pensem que nesta época, que hoje o que a gente estava fazendo aqui valeu a pena, né? O que a gente espera deles é isso. Então, por isso que nós estamos aqui hoje. Então, Sabetá e Calderoni, muito obrigada também pela sua presença, uma satisfação enorme ter você aqui com a gente que convive já há algum tempo também, juntos, né? Nesta que é o Conselho Superior de Meio Ambiente da Fiesp, onde somos membros. E você que é doutor em ciências pela USP, bacharel em economia, em direito, né? Portanto, estamos todos aqui entre colegas. Você fez urbanismo pela Universidade de Edimburgo, na Grã-Bretanha, você é consultor da ONU e do Banco Mundial,
preside a Casa Col de Energia Solar e do Instituto Brasil Ambiente. Quer dizer, você é um convidado nosso aqui de honra, muito grata pela sua presença, viu? Nos engrandece muito poder ter você conosco para bater esse papo sobre educação ambiental. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Rosa. A sua presença engrandece a todos nós. É uma honra para mim ter você como colega no Conselho Superior de Meio Ambiente e fiquei muito contente com esse convite que você me fez de participar hoje desse debate, principalmente num tema de educação ambiental que para mim é especialmente caro a partir da minha experiência de vida docente e também em função dos trabalhos que eu tenho desenvolvido na ONU, no Banco Mundial, na União Europeia, recentemente também, e até junto ao setor privado. No Brasil também, com as entidades, a gente vê sempre a importância da educação ambiental. Minha trajetória, você já disse bastante sobre ela. Eu venho de uma família muito humilde. Meu pai, ele é nascido na Grécia, minha mãe na Lituânia. Meu pai, ele foi preso como soldado do exército grego na Itália, por sorte, e escapou do campo de concentração, foi para a Suíça, depois morou na Itália, e ele passou a trabalhar na Itália com reciclagem do lixo. E ele me passou bastante essas ideias ambientais desde aquele tempo. Minha mãe vindo da Lituânia também, aquelas confusões com a Rússia naquele tempo, e eles tinham muita cultura, então vieram com muitos livros, então essa questão do estudo para nós sempre foi muito importante. Desde cedo a gente cultivou essa questão das letras, dos estudos, e eu tive a sorte de, na USP, ser possível, na época em que eu fui cursar a faculdade, fazer as duas faculdades ao mesmo tempo, porque não era permitido, depois tinha que fazer sequencialmente. Eu pude fazer economia de manhã e à noite eu fazia na São Francisco Direito, então foi muito bom para mim. Tive muito boas experiências na área jurídica, principalmente uma ação grande que eu tive que participar e conduzir, que foi em relação à dragagem do rio Tietê. Na época, o governador Alckmin, eles faziam a dragagem e jogavam os resíduos na Lagoa de Carapicuíba. Então, sujavam mais uma coisa para limpar outra. Então, foi uma ação que foi até o Supremo, $1 bilhão investidos com dinheiro da agência japonesa de cooperação, é uma coisa muito grande. E isso foi muito interessante ver como é que funciona isso também, litigando contra aqueles que têm muito poder. Foi uma experiência muito boa que me levou a refletir sobre essa perspectiva, porque falta educação ambiental para os nossos governantes. Essa que é uma grande lição que a gente deve observar. Existe essa carência também. E acho que hoje vamos poder falar bastante sobre isso, sobre os vários temas, sobre a experiência de cada um de nós. Sem dúvida, vamos sim. Você me lembrou, e eu não posso deixar de ressaltar hoje, quero deixar aqui para vários amigos que a gente cativou ao longo do tempo, a importância da data de hoje, que é o início do Ano Novo, né, para os judeus. Daqui a então, deixa aqui registrado. Exatamente, deixo aqui registrado toda a minha admiração, meu respeito e desejar um felicíssimo ano bom para a vida toda, né? Na verdade, dos judeus, de todos nós. Bem, então vamos dar início ao nosso debate, mas antes disso, falarei aqui algumas questões para a gente provocar o debate. Bem, primeiro que o fato da gente iniciar esse trabalho tem uma motivação muito grande. A primeira delas que é reconstrução, né? Eu acho que uma das palavras-chave que a gente deve deixar registrado aqui, que se a gente não acreditar na reconstrução e que tem jeito, nós já não estaríamos aqui, né? A gente tem que pensar que vai dar certo, e que, como eu disse agora há pouco, daqui 20 anos nós vamos estar num outro cenário, falando de outras questões, né? E acredito muito na força do debate, né? Eu acredito que, na medida em que você levanta o assunto e que você começa a conversar sobre ele, você busca alternativas para solucioná-lo, né?
nós temos visto já há algum tempo alguns temas sendo levantados e, a rigor, eles tomaram uma força grande e que a gente pode já dizer claramente que melhoraram. Vamos falar, por exemplo, da violência contra a mulher, né? Esse é um dos temas que, por incrível que pareça, era como se fosse algo inexplicavelmente que não poderia ser tocado, né? As mulheres sofriam violência e era um tabu, ninguém comentava, assim como o estupro, eram palavras, né, que não poderiam ser soletradas, né? As mulheres sofriam estupros, os meninos, meninas, e isso ficava acobertado porque ninguém queria tocar nesse assunto. Na medida em que você começa a debater sobre determinados temas, isso começa também a trazer as soluções. Esta é uma crença que eu tenho e, por isso, estamos aqui, né, levantando questões polêmicas, né, por meio deste singular e humilde debate que a nossa comissão resolveu levar adiante. E a gente acredita que, com isso, mesmo que localmente, né, a gente consegue chamar a atenção daqueles que têm o dever do estabelecimento de políticas públicas ou que, pelo menos, têm o dever de colocar, de implementar eficazmente aquelas que já estão estabelecidas. Então, a gente tem como meta, né, que isso chame a atenção, no mínimo, dos gestores locais, para que eles cumpram o seu dever, né, do estabelecimento de políticas públicas eficazes em relação à educação ambiental, ou que criem se elas não existirem. Então, por isso que a gente faz esse trabalho. E é com isso, doutora Regina Veloso, que a gente quer, então, iniciar ouvindo você. Como eu coloquei, a doutora Regina, embora tenha essa situação tão grave lá de Salto, e, paralelamente, acho que é o que eu acabei de dizer, ela também não se calou, ela resolveu arregaçar as mangas e tomar providências no âmbito daquilo que ela tinha como instituição, como representante de uma instituição e que poderia, sim, levar adiante um projeto e buscar soluções, né? Deixo isso aqui, então, registrado como forma de homenageá-la, Regina, pela sua liderança nessa questão, reunindo inúmeras outras instituições para buscar uma solução para a linda cidade de Salto, que sofre, né, com os resíduos todos que são jogados no rio Tietê e que acabam parando lá em Salto e deixando aquele cenário horrível, né, atrapalhando o turismo da cidade, levando a falta de saúde para as pessoas, né, que acabam não sabendo que tipo de contaminação que chega lá com aquela espuma horrorosa. Enfim, meus parabéns. Quero deixar isso aqui registrado para a nossa comissão no futuro também tê-la como uma pessoa que fez muito, né, por Salto e, consequentemente, para toda a sociedade. Oi, obrigada. E eu agradeço o apoio que você me deu nessa causa, sempre com seu conhecimento, né? E realmente, tem uma frase do Vicente Van Gogh, deixa eu ver se eu lembro, que fala: grandes coisas são feitas por uma série de pequenas coisas. Eu também venho de uma família humilde no interior e a gente sempre traçou porque não conseguia nada grande. Então, vamos fazer aos poucos, né? E sempre com muita união. Família grande é isso, é união para a gente fazer tudo. E a gente vai levando isso para as batalhas pessoais também. Então, quando cheguei aqui em Salto, você vê uma cidade linda e, às vezes, não tão reconhecida pela beleza que tem, uma beleza natural, que é a maior queda do Tietê, um potencial turístico enorme, e as pessoas afetadas por aquele passivo ambiental que tem com frequência, que causa um dano enorme à cidade. Então, a gente tinha de buscar o apoio, né, e trazer a sociedade junto. E nós começamos uma coisa que era pequena e tivemos a
satisfação que eu falo que quando vem a educação ambiental, né, que é o conscientizar, o tomar essa atitude, que são as pequenas coisas. No primeiro evento que a doutora Rosa veio com a gente, nós tivemos a surpresa de ver como as pessoas participaram. Nós trouxemos toda a cidade para um abraço, estava um dia de chuva, um abraço ao rio, sabe? E era justamente, então deixou de ser só a AB, nós formamos que é a Fraternidade Solidária, que é a Associação de Engenheiros, a Associação Comercial e a Associação das Indústrias, para comprar essa briga pela limpeza do rio. E a partir daí a gente veio fazendo vários eventos. Este ano, com esse engajamento, nós conseguimos trazer para Salto um grande congresso que foi feito o 3º seminário da SEMAI de Engenharia e Tecnologia de Saneamento Ambiental, foi feito aqui em Salto, no prédio que é feito que é um prédio centenário, né, nas margens do rio, e o 3º tripartite de engenharia ambiental, mas nós estivemos presentes, veio muita gente da CETESB, grande parte das autoridades ambientais do país. Com isso, a gente consegue trazer em loco as pessoas e ficam assim, encantadas. O Pinheiro Pedro mesmo, eu falei, ele sempre veio em outras palestras, a hora que você tem a oportunidade de conhecer e ver aquilo, e saber que recebe a cada chuva em São Paulo 70 toneladas de lixo, que param aqui na porta, literalmente, que a prefeitura tem o custo de tirar isso, as pessoas perdem o prazer de ver aquela beleza, porque tem mau cheiro. Ele falou, eu mesma custei ir lá, porque as pessoas falam, você vai, tem mau cheiro, né? E depois que você vai, você fala, como isso é lindo. A gente viaja para a Europa para ver paisagens igual essa, porque junta a beleza natural, tem um prédio centenário, de uma das primeiras fábricas de tecelagem do país, né? Então, nós conseguimos trazer a sociedade e estamos conseguindo, tem uma faculdade que funciona nesse prédio e nos cedeu para esse evento agora, o seminário que teve em março, foram 3 dias, o dia inteiro, com autoridades de saneamento ambiental do país, todas aqui, e que é uma cidade, esse seminário que a SEMAI trouxe para cá, que faz Brasília, grandes cidades, e fez o primeiro ano em Salto. Então, traz um orgulho para as pessoas da cidade, traz muitas autoridades, né? Então, está recuperando. Claro que agora a gente tivemos a pandemia, parou no meio, mas está resgatando um orgulho. Tanto que no primeiro evento do Tietê, nós queríamos fazer um evento, uma parte pública, com shows, brinquedos e sorteios. O que nós tivemos de doação, os lojistas da cidade, o quanto participaram, foi uma coisa assim comovente. Sabe? Do pessoal das pessoas para a praça, para ver o objetivo do programa. Então, a gente começa com pequenas coisas, porque a partir do momento que a pessoa toma para si aquilo que é seu, e a gente deixa essa visão distante, né, de que eu não faço parte do meio ambiente, que você vê muitas vezes a pessoa fala, mas a Amazônia, eu não moro lá, está longe. Não, isso tudo faz parte da nossa vida. Igual a cascata aqui em Salto, todo o Rio, e o doutor Sebataia aí falou da drenagem, né, do Tietê, há quantos anos, e isso não consolidou, vem há tempos, e isso não se resolve, né, e nós ficamos com passivo, é uma situação terrível, que a gente ainda não vê uma solução a curto prazo, mas a gente tem de fazer alguma coisa, porque se continuar com aquilo lá, não vai resolver nunca, e todo mundo se calar, as pessoas só fugirem e esperar, quando tem a seca, baixa e tem um mau cheiro, porque aí represa a água lá em cima, nas represas de Pirapora do Bom Jesus, aí tem um extremo mau cheiro, e depois, quando solta, vem toneladas e toneladas de lixo que tem de ser recolhido, e o aterro sanitário da cidade fica lotado, né? Que nós pagamos a conta.
E no meio disso tudo, a gente tem de ver porque as autoridades públicas de Salto, nisso tem de ser reconhecido, que Salto, entre aquele, esqueci o nome do índice lá, está uma das cidades mais bem avaliadas em saneamento ambiental. Tem mais de 98% de todo o saneamento, com saneamento ambiental. A CSO, que é a companhia que faz o recolhimento, ela ganhou todas as premiações, porque até os carros estão usando energia limpa, as pessoas têm opção de levar o óleo lá e retirar com sabão. O município faz o dever de casa, mas o estado de São Paulo, as cidades ricas, Rio Acima, não faz. Então, a gente trouxe isso também, esse conhecimento, porque culpava o município para as pessoas. Então, hoje, as pessoas, assim, o munícipe, a sociedade, principalmente os comerciantes que têm uma vontade de desenvolver o turismo na cidade, estão todos dispostos a ir para a luta, sabe? A fazer alguma coisa. As escolas, as crianças passaram a ter mais visitas, acham, discutem isso, porque dentro, na beira do rio, já tem o Museu do Tietê, que infelizmente na última chuva foi totalmente destruído, tampou todo o museu, destruiu totalmente, tem a Ilha dos Amores, foi uma pena, porque tinha vídeos, toda a história, mas a gente está conseguindo, é a força dessa união das associações independentes, né? São associações que têm uma força e um respeito local, não são políticas, são totalmente apartidárias, e a gente consegue esse apoio e tem voltado, e as escolas públicas têm também participado, né? A direção procura muito, os artesãos, todos os artesãos locais, tanto que procuram fazer exposição, nos chamam. E agora estava começando, antes da pandemia, aqui na cidade, a comissão da OAB Bahia Escola, que acho que é justamente essa interdisciplinariedade que é muito importante, né? Para a gente conseguir alcançar todos. Os adultos, nesse ponto que eu falei, foi uma grata surpresa, realmente, como que a gente veio que nós falamos, vamos mudar a atitude, tem de ser a atitude de todos. O cuidado com a rua, aos poucos, atingiu, no primeiro momento, foi melhor que o esperado, eu confesso, sabe? Realmente é muito bonito, de shows, muito bonita, é toda projetada para ser um local turístico lindo. Quando falo em fazer porto em São Paulo, eu falo, aqui já está pronto, tem área de show, tem tudo, é maravilhoso. Eu não sou daqui, estou há pouco tempo e apaixonei quando eu vi. Então, e a gente está conseguindo. Aí você vê como que uma atitude faz diferença, né? E é parte de cada um, porque um sozinho não vai resolver. Né? E aí a gente fala, é o desenvolvimento sustentável isso, você consegue, porque isso vai fazer a cidade desenvolver, né? E foi uma união muito forte, o presidente da UAB daqui também dá todo apoio, e a gente tem conseguido um resultado bom. Eu acho que é igual Santo André, a gente vê também, né, a Rosa bastante atuante, então tem uns focos que têm feito diferença no estado. Eu e as escolas, agora, quando voltar aqui também com a OAB Vai Escola, vai conseguir levar isso mais de perto também para os alunos, né? E é isso, eu fico à disposição também para alguma pergunta que tiverem. Muito legal, tá okay? Regina. Eu acho que você representa também um case de sucesso, né, de trabalho efetuado pela comissão, mas que você acabou obtendo aí o engajamento, né, numa grande coalizão de outras instituições. E que você, como você disse, você começou sozinha, chamando essas instituições, elas foram aderindo e hoje você tem um grande movimento em favor da cidade toda e de toda a sociedade, né? Mas precisou uma pessoa iniciar esse processo.
né? Precisou ter essa coragem de ir à frente, de se expor, né? Que eu vejo que também o maior problema de algumas pessoas que muitas vezes têm vontade é que não têm a coragem da exposição. Porque, de fato, você hoje fica exposta às críticas, você fica exposta não Isso. só aos elogios, mas muitas críticas. Provavelmente você já deve ter sido perguntada se você seria candidata, né? Porque essa é a Com primeira certeza. pergunta. É a primeira pergunta. Nossa, mas por que você está fazendo isso? Você vai ser candidata, né? Assim como eu também já recebi vários questionamentos acerca das nossas lives, se eu vou ser candidata. Não vou ser candidata, faço isso porque entendo que o meio ambiente, os bens ambientais é um direito básico da vida, né? Sem ele, nós não somos absolutamente nada. Se não houver um equilíbrio, né, para a manutenção, preservação desses bens, eu tenho filhas que daqui a pouco nós não vamos ter esses bens, já não temos, né? Quantos animais, por exemplo, não estão sendo perdidos aí com essas queimadas absurdas? É de doer o coração. Eu estou desligando agora o jornal, quando começa a falar das queimadas, eu já fico, me dá palpitação de pensar o tanto de animais que estão morrendo queimados, né, nos incêndios, porque saiu do controle, né, dos Ô, gestores Rosa, públicos. e eu acho que tem até de ter muito cuidado, igual aqui é uma cidade muito tradicional, comércio, muita gente. Então, até na forma de abordagem, porque às vezes existe muito preconceito da forma quando você fala ambientalista. Eu falo, olha, não sou ambientalista, não é questão de ser ambientalista, eu sou preocupada com uma causa ligada ao nosso futuro, uma causa ambiental. Ah, você é advogada ambiental. Não, não é isso. Vamos preocupar conosco, porque já fica aquela coisa com medo do xismo. Não, aí quando você explica, olha, eu falo, eu vim do interior, lá também, a gente precisa sobreviver. Vamos explicar o conceito de sustentabilidade. Vamos fazer para que nós todos tenhamos, vai atrair. E foi isso que E está dando muito para as certo. pessoas abrirem as portas, porque senão muita gente está dando certo e tem de tomar cuidado. E vem essa questão política, e muita gente pergunta o que você ganha com isso, né? A gente ouve o tempo todo. Aí fala, nós estamos paixão. Nós estamos num momento que é preciso dizer o óbvio, né? Infelizmente, nós passamos por uma situação que a gente precisa dizer que não pode ter corrupção, né? Que nós não podemos pôr a mão nas coisas dos outros, dos recursos públicos, é público, é de todo mundo, e nós estamos no momento que a gente precisa dizer que não pode poluir o meio ambiente, né? Não pode jogar a garrafa no rio, né? A gente tem que separar o lixo, temos que cuidar, economizar água, principalmente estamos agora chegando nesse momento para falar da água. A gente mal saiu de um problema que são as queimadas, né? E vamos entrar provavelmente num problema acerca da falta dos recursos hídricos. A gente já está verificando que os reservatórios estão baixando galopantemente, né? Então, e a gente precisa dizer isso, né? Quer dizer, parece incrível que o óbvio precisa ser dito o tempo inteiro. E com isso, então, quero passar para a doutora Gisele Zodan, para que ela faça a sua exposição. Estamos aqui curiosos para ouvir um pouco da sua experiência nessa questão da educação ambiental. Doutora Gisele, por favor. Obrigada, obrigada. Fico muito feliz de ter ouvido os relatos da Regina, né, sobre o trabalho que está sendo feito em Salto. É um trabalho de formiguinha. A educação é um processo que ele nunca termina, infelizmente ou felizmente, né? Eu acredito que, felizmente, é um processo de aprendizagem contínuo. E a educação ambiental também é isso, porque ela tem que fazer parte do nosso cotidiano. Ela não tem que ser, como a própria legislação fala, ela não tem que ser alguma coisa formal, uma disciplina no currículo, mas sim uma atitude constante, que permeia todo o convívio, porque não é para mim a educação ambiental, é para todos nós.
é uma questão de qualidade de vida, é uma questão de sustentabilidade e de garantir para as gerações futuras a oportunidade de vivenciar o que a gente hoje ainda conhecer passarinhos que provavelmente, se nós não cuidarmos, não estarão mais aqui, de conhecer a história desses rios, né, que são as nossas riquezas hídricas que a gente tem no Brasil. Então, tudo isso é muito importante. E a educação, ela tem um papel muito grande. E a escola pública, da qual eu atuei durante 34 anos, né, como professora, diretora e outras funções e cargos que eu ocupei, a gente vivencia isso. E essa questão da educação ambiental, ela não é uma novidade, ela não surgiu com a legislação em 99, mas sim desde a década de 70, que a gente já tem um histórico de legislação do MEC, né, do Conselho Federal de Educação, baixando pareceres, colocando como a preocupação da educação ambiental dentro dos currículos escolares. À época, se falava em primeiro e segundo grau, né? Hoje a gente fala em educação básica, mas ela já permeava a preocupação do Conselho Federal de Educação e, consequentemente, dos conselhos estaduais, para que isso fizesse parte dos currículos escolares. Não como uma disciplina, mas sim como alguma coisa dentro da transversalidade, uma coisa lúdica, em todas as áreas do conhecimento a ser desenvolvida dentro da escola. No estado de São Paulo, efetivamente, desde 2002, quer dizer, não é uma coisa, infelizmente, muito antiga, mas a gente já vem atuando dentro das escolas com vários projetos voltados à educação ambiental. Nós temos materiais que foram produzidos e distribuídos para todas as escolas dentro desse contexto, para que fosse trabalhado. Nós temos também do governo federal, né, no caso, né, a produção de materiais riquíssimos. Eu vou citar o exemplo de um... Desculpa, mas eu anotei que são muitas informações. Tem um material que foi produzido, chama Vamos Cuidar do Brasil, que é um livro com 245 páginas, mas que traz assim uma riqueza de informações, de exemplos, de boas atividades que foram desenvolvidas e conta, traz materiais lúdicos para ser desenvolvidos dentro da escola também. E a educação ambiental, ela não pode ficar restrita só ao âmbito escolar. A comunidade tem que ser chamada para ser participante desse processo, porque ela é que vai sentir diretamente os efeitos disso. São trabalhos de formiguinhas? Sim, são trabalhos de formiguinhas. A gente percebe que nesses projetos que são desenvolvidos e que são trabalhados nas escolas, se começa do básico, por exemplo, a conservação do ambiente escolar, a coleta seletiva, a criação de hortas comunitárias que vai ser usando material reciclado, a utilização, a reciclagem de material eletrônico, porque quer queira ou não, hoje é um dos grandes problemas que a gente enfrenta em termos de meio ambiente, porque o lixo eletrônico vai ser colocado aonde? Como descartar corretamente, como reutilizar esse material. Temos também projetos que foram desenvolvidos em creches, né, e isso com parceria com a educação municipal, com os municípios, onde as crianças, desde as tenras idades, começam a aprender a importância de não desperdiçar os alimentos, de colaborar com a reciclagem do lixo e chamando os pais para participar desse processo dentro da escola. Eu me recordo, eu vou fazer uma retrospectiva no tempo, quando nós tivemos aqueles problemas de apagão lá no início dos anos 2000, né? Final de 99 e 2000, nós fizemos uma campanha muito grande dentro das escolas, né? No estado todo. À época nós tínhamos em torno de 8.900 unidades escolares, hoje a gente está em torno de 5.000 por conta da municipalização, e que eles tinham que economizar a energia. Então,
o horário que tinha luz natural, não poderia acender a luz e a hora que precisava, acendia. E essas crianças chegavam em casa, os pais depois nos contavam, elas chegavam em casa apagando todas as luzes e falavam para a mãe, mãe, não pode, tem que economizar energia, se você gastar, nós não vamos ter no futuro. Então, quer dizer, é um negócio... Eu fico até arrepiada porque eu vivi essa experiência com os alunos e é muito interessante. Eu vi um parque que estava abandonado e que os alunos, por iniciativa, junto com todos os professores e a escola, reformularam todo aquele parque, né, que era um jardim, uma praça, e se tornou uma área de convívio coletivo, todos com materiais reciclados. Né? Então, eles mostraram que é possível fazer sem gastar muito. Né? Claro, né? A gente tem também uma série de atividades aprendendo. Nós temos, São Carlos, por exemplo, desenvolveu um projeto de alfabetização de meio ambiente, envolvendo as crianças menores no processo de cuidado do meio ambiente. E São Carlos tem um trabalho muito bonito. Nós tivemos um concurso, vários concursos. Taubaté, por exemplo, teve um projeto que ganhou um prêmio, que chama o Telhado Verde, né? Filtrante, sustentável, que aqui é uma região, eu estou em Ubatuba, que essa região do Vale do Paraíba é muito quente, né? Que além de garantir uma temperatura amena dentro da casa, ainda faz a coleta de água e deixa a casa mais bonita, né? Registro, desenvolver um projeto dos alunos, criaram um tijolo usando fibras da bananeira e papelão, material reciclado. Araçatuba descobriu um aluno que era um inclusive, aluno interno, né, da casa... da Fundação Casa, que o giz de escolar ele serve para poder reduzir a acidez do solo. Então, assim, se a gente for pensar em termos de educação, a gente tem coisas fantásticas, né? Em São José dos Campos, teve uma escola que desenvolveu e ganhou um prêmio, inclusive foi convidada para apresentar esse projeto no Egito, falando sobre a água educa. E esse projeto, eles faziam o cuidado e a análise constante do Rio Paraíba, que é o rio que permeia aqui a região, o pH desse rio, a salinidade, orientando, falando da questão de não jogar o lixo, justamente, né, porque o lixo volta para nós, né? E temos também... como eu estou em Ubatuba no momento, né, a gente tem também aqui um projeto que chama Onda Sustentável, que ele trabalha a questão da conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos. Então, as crianças, até o 5º ano, recebem toda uma orientação junto em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, mais algumas ONGs, né, sobre como cuidar e não poluir o rio, o mar, né, porque a gente vive disso aqui, né, e aqui o Ubatuba tem 89 praias, então é um negócio lindíssimo, né. E nós temos ainda que falar em termos de lei, então vamos pensar um pouquinho de legislação, né? O Estado de São Paulo, ele criou no ano de 2007 uma lei, que é a Lei 12.000, deixa eu até falar para vocês qual é certinha, 12.780, que já criava uma política estadual de educação ambiental. E em 2018 houve a efetiva regulamentação dessa lei e foi criado inclusive o Conselho de Educação Ambiental. Então, não há que se falar que não exista nada, existem trabalhos de formiguinha. E pensando na minha terra querida, que é Santo André, da qual eu não posso esquecer, vivi ali durante muitos anos, nós temos a educação e a gente tem um parque escola muito lindo, e que é usado para um trabalho em parceria, tanto com as escolas estaduais e municipais, que fazem visitação, e lá eles aprendem muito sobre o que é a Mata Atlântica e o cuidado que ela deve ter. E a Semasa desenvolve um projeto, inclusive, infelizmente, este ano ele foi interrompido, que eles fazem toda uma assessoria
para um grupo de escolas, né, que ele seleciona algumas e que ele dá todo o monitoramento de como cuidar da água, qual a importância dela, a questão da sustentabilidade, do uso correto do solo e da água. Então, quer dizer, existem muitas coisas ricas acontecendo o tempo inteiro, né? É que não dá para a gente elencar todas, infelizmente, né? Mas a educação, ela é primordial e ela é um processo de construção constante e que ela tem que envolver, sim, não só eu, o aluno, o professor, mas toda uma comunidade, porque o benefício é para todos nós. Obrigada. E estou aberta às perguntas, claro. Tivemos aí bastante identidade na minha experiência com a experiência de vocês. Essa questão da água, do tijolo, da onda sustentável, dos oceanos, a questão da Mata Atlântica, sempre permeou a minha experiência. Também essa multiplicidade de eventos que a gente vê a Regina desenvolvendo, muito sucesso sempre também. Nós instituímos o ICTR, Instituto de Ciência e Tecnologia em Resíduos, que promoveu muitos eventos e simpósios também. Então, sinto muito identificado com a experiência de vocês. E, embora a Rosa não esteja presente aqui, talvez eu pudesse, porque eu estou vendo que o tempo está passando, né, fazer um pouco da exposição a respeito do trabalho que eu venho desenvolvendo e um pouco da contribuição para a educação ambiental. Sim. Imagino que sim. Eu gostaria de começar falando sobre uma situação muito curiosa, até de certa forma um pouco constrangedora, que eu vivi numa dessas palestras. Eu dou muita palestra pelo Brasil afora, até fora do Brasil, e eu estava falando para um conjunto de muitos prefeitos, mais de 200 naquela ocasião, me lembro, e um deles se levantou no meio, me interrompeu abruptamente. O tema era cidade sustentável, que é o meu tema principal. E falando sobre cidades sustentáveis, eu fui interrompido abruptamente pelo prefeito, que falou: não adianta falar sobre esse assunto. Cidade sustentável não dá certo. Nós somos uma cidade pobre, os outros prefeitos aqui também são de municípios pobres, nós não temos dinheiro, não temos condições de implantar nenhuma cidade sustentável. Eu disse para ele: mas veja, se o senhor tem problemas econômicos, é exatamente para o seu caso que é mais indicado uma cidade sustentável. Claro. A cidade sustentável é mais economicamente viável do que a insustentável. O senhor está numa cidade insustentável. O senhor tem condições melhores de melhorar. Ele disse: bom, o senhor parecia muito romântico, como falava de cidade sustentável, agora parece muito teórico. Eu quero saber, concretamente, se o senhor tem algum exemplo que pode me dar, dizendo especificamente como é que uma cidade sustentável pode contribuir para que eu faça economia na minha cidade e consiga viver melhor com os recursos poucos que eu tenho. Falei: quanto é que o senhor paga pelo lixo aí, para descarregar esse lixo no aterro? Ah, com o transporte tudo, sai R$200 a tonelada. Estamos gastando 5 milhões por ano. E, pois é, o senhor podia fazer a reciclagem, plantar uma central de reciclagem de resíduos, em vez de ter que pagar esse transporte a longa distância, então acaba a vida útil de um aterro. Então, você podia muito bem ainda fazer dinheiro com isso, economizar e produzir alguns produtos. Ele: não, isso aí seria uma coisa muito boa. Quanto é que eu economizo? 6 milhões no mínimo por ano. Então, é um investimento que se paga. Ah, mas eu não tenho dinheiro nem para investir, para começar. Pode fazer uma parceria público-privada. Então, existem soluções alternativas para a gente conseguir desenvolver o município, evitar problemas e achar soluções. E aí os prefeitos começaram a se conhecer de que existe praticidade nisso. O meu trabalho atual é sustentabilidade na prática, porque muita gente pensa que sustentabilidade é uma coisa apenas teórica. Eu costumo dizer que sustentabilidade não encarece, valoriza. Exatamente o contrário do que muita gente está pensando. Concordo. Alguns temas estão me fazendo muito preocupado ultimamente, e o tema da água, como a Rosa falou na introdução, está se tornando agora, de novo, muito mais preocupante. E a gente tem muitas soluções para a questão da água. Hoje nós estamos começando o ano 5.780, quero cumprimentar todos, desejar a todos um feliz 5.780 para vocês. E eu queria dizer que existe um ditado
que em hebraico, que fala que é mais importante a gente acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. Nós temos que... acho que é universal esse ditado, até, né? Não é só da judeu, é de todos os povos. E, justamente, eu penso sempre em buscar soluções para as questões. A questão da água, ela tem muitas soluções e, às vezes, até bastante simples. O primeiro problema é a questão dos vazamentos. Nós sabemos que 70% da água que está sendo produzida no Nordeste se perde. E em São Paulo, supostamente bem mais desenvolvido, 1/3 da água é perdida em vazamentos. Então, o que a gente gasta tratando inutilmente 100% da água para usar só, digamos, no Nordeste 1/3 e aqui para perder 1/3, isso que a gente deixa economizar apenas produzindo para o consumo daquilo que vamos usar de verdade, sem os vazamentos, já nos permitiria fazer os investimentos necessários. A água, agora com o novo marco do saneamento, se tornou viável as empresas privadas também atuarem, não é necessário investimento público. Então, essa questão de eliminar os vazamentos é fundamental, porque nós estamos desperdiçando. Eu costumo dizer que a pobreza, que é o nosso principal problema, ela tem como causa a corrupção, é lógico, e como causa também, depois, em segundo lugar, o desperdício. Precisamos combater o desperdício. E o da água é um caso gritante. O desperdício, a falta de planejamento, isso tudo vem, em grande parte, por da corrupção, mas não só, às vezes por falta de informação também, por falta de educação, inclusive educação ambiental. Cisternas para captação de água de chuva é uma coisa muito difundida no Nordeste, é uma solução simples. A chuva está caindo todos os dias, nós estamos desperdiçando também essa chuva. Falta água, mas estamos deixando passar pelo vazamento, perdendo 1/3 aqui, 2/3 no Nordeste da água, não estamos aproveitando a água que cai do céu. As águas pluviais que poderiam ser aproveitadas também, nós deixamos elas serem desperdiçadas, não fazemos reuso da água, outro desperdício. E uma coisa curiosa que eu sempre pergunto em palestras, se as pessoas sabem quanto de água o esgoto contém. Na verdade, o esgoto contém mais do que 99% de água. O esgoto é praticamente só água. Acho que é 0,5%, menos de 0,5% que é matéria orgânica. Então, todos os povos, inclusive nós, aproveitamos a água que está no esgoto. Então, de qualquer forma, não se cria mais água. A água, Deus já nos deu, e é essa quantidade de água com a qual temos que viver agora. Então, é preciso aproveitar de todas as formas possíveis e não desperdiçar. Como é que a gente resolve o problema do Rio Tietê? Como é que a gente limpa o rio? Não é preciso limpar. O rio nasce todo dia limpo. Na verdade, é só parar de sujar. O problema do rio Tietê, qualquer rio, ele está nascendo limpo todos os dias. Ele é teimoso, ele nasce limpo. Mas a gente tem que parar de sujar. Então, são projetos dessa natureza, tratando o esgoto, aproveitando a água do esgoto, que a gente pode fazer andar. Existem outras formas mais curiosas, inovadoras para tratar a questão da água. Por exemplo, a dessalinização, todo mundo diz que é um processo muito caro. Em Israel, realmente ele é, porque nós temos 30% de salinidade na água. Só que aqui no Atlântico Sul é só 3,5% a salinidade. Então, com uma mistura da água do mar com a água de chuva, por exemplo, nós podemos fazer uma diluição dessa salinidade, dessa tornaria uma água eventualmente até potável, com só 0,5% de sal. Porque até 0,5% a água é potável de sal, entre 0,5% e 3% ela é salobra, e acima de 3% ela é salina. Nós estamos com 3,5%. Uma pequena diluição é possível aproveitar. Nós temos municípios costeiros que poderiam aproveitar muito essa água do mar com um processo de diluição. Então, também, outro desperdício é por preconceito, por achar que é um processo caro demais, que a gente não aproveita. Uma outra área que é muito importante para mim, de trabalho, é a área de energia solar. Eu sou presidente da Casa Sol, que é uma empresa que trabalha com energia, e nessa época de pandemia tem aparecido muito mais projetos do que antes até. Pessoas querem também economizar. As tecnologias evoluíram muito nessa área de energia solar. Quando eu fiz pela primeira vez na minha casa a implantação de painéis solares, alguns anos atrás, o investimento necessário equivalia a 60 vezes a conta de luz. Sair de 60 contas de luz, se a conta de luz fosse R$1.000, precisaria investir 60 mil para ter uma eliminação da minha conta de luz. E agora não, com R$40 mil, quer dizer, com 40 vezes a conta de luz, já é possível conseguir isso. Temos painéis novíssimos. Quando eu comecei a trabalhar com isso, os painéis tinham 265 watts de potência instalada.
Hoje eles têm 425, 265 para 425, uma evolução extraordinária, e já estão fazendo de 500 também. A capacidade de absorção é muito grande, muito maior. Então, a energia solar veio para ficar, ela é muito barata. Hoje, quem não tem dinheiro para fazer a implantação, se tomar o dinheiro emprestado, vai pagar a prestação com a economia que fizer na conta de luz. A minha conta de luz era de R$ 1.200 por mês, agora é R$ 75. É aquela conta mínima. Então, o que a gente economiza com a conta de luz serve para pagar a prestação do empréstimo para fazer funcionar o sistema em casa, e ainda sobra um tantinho, sobra ainda 20%. Então, se a minha conta de luz é de R$ 1.000, eu vou pagar 800 pelo empréstimo, vai sobrar 200 logo no primeiro mês. Depois, se eu acabar de pagar o empréstimo, eu não tenho mais nenhuma necessidade de pagar a conta de luz, fica tudo coberto. Então, é uma outra área de avanço, e isso está servindo para o setor privado e para o setor público. O setor público, muitas vezes, também não tem recursos ou não usa bem os recursos, mas pode fazer parcerias com o setor privado, que implanta, em alguns municípios já se faz, que implanta os painéis solares em escolas. Nós temos muito telhado, né? Escolas, postos de saúde, temos os prédios próprios municipais, e isso pode ser feito em parceria com o setor privado, que faz os investimentos, e depois apenas cobra uma fração da conta de luz que o município pagava. Ele vai pagar menos depois, se esse investimento for feito. Ou seja, é uma área também de grande desperdício não fazer energia solar no setor público e no setor privado. São algumas áreas interessantes. Eu participei sempre muito na área de resíduos. Eu sou autor de um livro chamado Os Bilhões Perdidos no Lixo. Esse livro, Os Bilhões Perdidos no Lixo, tem sido importante para mim, veio desde o meu doutorado, desde outros trabalhos que eu fiz no exterior, desenvolvi algumas equações que foram usadas na França também, em outros lugares, sobre a viabilidade econômica da reciclagem do lixo. E o que a gente observa é que tem evoluído, mas com bastante lentidão. Parece que as pressões que os prefeitos têm feito sobre os frágeis governantes, ou os interesseiros governantes que nós temos, fazem com que a política nacional de resíduos ela não se implante, de fato, demore muito mais. Eu participei no Senado, na Câmara dos Deputados, da elaboração da Política Nacional de Resíduos. Isso já faz muito tempo, foi em 2010 que foi promulgada. E nós estamos com adiamentos sucessivos na permissão de eliminação dos lixões, que é uma grande vergonha para todos nós. Cada vez tem mais tempo os municípios para eliminar os lixões. Isso é uma coisa impossível. E, realmente, o aproveitamento do lixo traz grande economia de energia, grande economia de água, economia de todos os tipos, e há uma desinformação a respeito disso. Muita gente pensa que é um processo que custa muito caro e rende muito pouco. E isso precisa ser levado de um modo adequado. Quer dizer, a gente tem pena das cooperativas que não conseguem remunerar adequadamente os catadores, porque eles participam de um processo muito difícil, no meio de uma esteira, às vezes só de uma mesa de separação, trabalhando de um insalubre, e ganham menos do que o salário mínimo. O que eles precisariam fazer seria desenvolver um processo mais verticalizado, em que eles fariam um aproveitamento intensivo dos materiais. Teriam que fazer uma valorização dos resíduos, ou seja, o exemplo que eu dou é do plástico. O plástico tem muito valor, mas o pobre do catador, ele simplesmente, quando faz um fardo prensado, vende a R$ 1.000 a tonelada. Se ele fizesse o saquinho plástico vale 50 mil a tonelada. Se ele fosse um pouquinho mais na cadeia de valorização, ou fizesse parceria com quem faz a valorização, ele poderia ir muito mais longe. O catador tem a vantagem, a prerrogativa legal, de ter prioridade nas licitações. Ele poderia vender com prioridade para o setor público, esse saquinho, por exemplo. Então, não sei se vocês já perceberam, quando vocês compram o saquinho de todo mundo tem que comprar, 100 gramas custam R$ 5. Se multiplicar para ver quanto é que sai a tonelada, R$ 5 de 100 gramas é 50 mil. É 50 mil a tonelada. Façam essa conta para vocês verem. Se alguém estiver pagando 30 mil, está pagando um pouco. E o catador vende a 1.000 só. Ele não aproveita aquilo que ele obtém, que é a matéria-prima importante. Simplesmente o atravessador, aquele que faz a parte da cadeia produtiva mais adiante, é que acaba tendo esses ganhos. Então,
nós estamos vendo desperdício para tudo quanto é lado, e a educação ambiental, acho que tem um papel muito grande na conscientização das pessoas em relação ao nosso principal problema, que é a pobreza, as causas da pobreza, a falta de planejamento e, principalmente, a questão do desperdício. Tem tanta coisa que a gente podia aproveitar e tanta escassez, por um lado, mas, na verdade, nós estamos só perdendo oportunidades e até a vida humana perecendo por falta desse aproveitamento. Acabou meu tempo ou tem mais? Bem, eu quero me desculpar um pouco pela ausência aí, né? Mais uma questão tecnológica. Aqui acabou o sinal totalmente na internet e aí a gente entra pelo 3G, né? Infelizmente, temos um recurso aqui paralelo para poder dar sequência. Mas demorou um pouco, porque até eu conseguir voltar e fazer a configuração para entrar no computador, quero pedir desculpas aí para todos que nos assistem, vi inclusive que temos alguns membros da nossa comissão nos assistindo, o Mário Garcia, que também é professor da Fundação Santo André, membro da nossa comissão, como eu disse, e o nosso vice-presidente, o Dr. Sidney Munerati, também está aqui conosco, nos assistindo, a Flávia Almeida, que também preside uma importante comissão da nossa subseção. Muito obrigada a todos pela presença. E eu perdi um pouco do que a Gisele colocou para nós na nossa live, e certamente ela colocou a questão jurídica, né, da Política Nacional de Educação Ambiental. E eu queria perguntar, Gisele, para você, já estamos aqui no finalmente da nossa live, mas o nosso município, o quanto você entende que isso... Infelizmente, eu não consegui ouvir. Acho que travou. Travou. Não deu a pergunta. Se tiver igual aqui, tá Não ouvi. oscilando bastante, começa a oscilar, né? Aqui. Então, enquanto ela não vem... Acho que enquanto ela não volta, podia... Eu acho que, em termos de política ambiental, que era o que ela queria saber, em termos de educação ambiental, como é que o nosso município de Santo André tem atuado, principalmente na questão de educação mesmo, né? Eu acho que, assim, do conhecimento que eu tenho da região, a gente tem até que um trabalho relativamente bom, não é perfeito, falta muita coisa, mas nós já temos na grande maioria dos bairros, a coleta seletiva, que isso é extremamente importante. A gente tem cooperativas, sim, que fazem a reutilização desse material. Nós temos as escolas que desenvolvem trabalhos interessantes. Nós temos uma colega que faz uma campanha muito bonita, que é a doutora Silvia Jimenez, que é justamente a campanha do lacre, das tampinhas das garrafas PET, que isso acaba revertendo em benefício a comunidades carentes através das cadeiras de rodas que são adquiridas. Nós temos um trabalho que é desenvolvido como eu falei, a gente tem um parque escola que é lindíssimo, inclusive a gente tem uma região de Mata Atlântica, várias mudas de Mata Atlântica. Nós temos o Sabina, que é um ambiente escolar muito bonito, onde é desenvolvido vários projetos lúdicos, inclusive a gente tem também um pinguinário, né, que é muito bonito, de estar mostrando para as crianças. Nós temos na diretoria de ensino as oficinas, né, que são desenvolvidas por professores designados que atuam lá sobre como trabalhar esses projetos dentro da escola. Reciclagem é uma coisa constante, o papel é reutilizado e aquele depois é feito um reuso e doado. A alimentação, ela passa por uma conscientização do não desperdício, porque se é lixo orgânico e se também não for bem condicionado, é
ruim. Então, a sustentabilidade como ponto de apoio no processo educacional. Isso a gente tem. Mas nós ainda, como eu falei, em termos de educação, nós ainda somos formiguinhas. A gente ainda tem muito o que aprender e, como o professor Sabetai colocou, muita coisa, infelizmente, ainda não é aplicada. A reutilização da água, que é uma coisa fantástica e que eu acho muito triste não reutilizar, né? Porque a água é um bem maravilhoso, é uma riqueza que eu acredito que Deus nos ofertou e que a gente tem que cuidar e muito, porque sem ela a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Né? Acho que eu respondi a pergunta da minha colega. Será que ela conseguiu voltar? Eu não sei. Professor, eu posso fazer uma pergunta, porque me interessa muito essa questão da energia solar, né? Não só para aquecimento. Aqui em São José dos Campos, por exemplo, foram construídas um conjunto habitacional popular e todas as casas elas têm, que é essa parceria público-privada, né? Todas as casas que foram construídas, elas fazem uso da energia solar. Eu achei um projeto muito bonito, que foi desenvolvido e que poderia ser copiado por outros municípios, porque pelo que eu ouvi, né, do pessoal que trabalhou nisso, não é um negócio assim absurdo e impossível de ser feito, né? De fato, realmente, hoje, a viabilidade econômica do projeto de energia solar e ambiental é indiscutível, né? Porque Sim. nós evitamos grandes devastações, né? Tem esse lado de que a hidrelétrica, a grande hidrelétrica, né? Ela acaba devastando áreas enormes e precisa de uma linha de transmissão, às vezes, veja Belo Monte, 5.000 quilômetros. Uma das torres, se tem um problema, 70 milhões de pessoas ficam sem energia, e sempre tem processo de corrupção e propina, porque são investimentos grandes que demoram o dobro do tempo. Então, são alternativas complicadas. E aqui nós não precisamos de linha de transmissão nenhuma, a energia já chega direto na nossa caixa de luz, nós não temos um custo elevado e não é um investimento que demore para se pagar. Então, eu vejo que essa iniciativa que você menciona, de fazer as casas, as habitações agora, com a energia solar já desde o nascedouro, é uma iniciativa que vem frutificando e é uma coisa que no mundo todo está acontecendo. Por exemplo, na Califórnia, é proibido você fazer uma casa sem energia solar. Não é que é uma inovação, uma coisa boa a fazer. É proibido não fazer. Se tornou uma obrigatoriedade, porque não faz sentido você ter o sol batendo ali, desperdiçar esses raios solares, um investimento que é mínimo, e você não vai pagar a conta de luz, não vai ter esse custo, não vai onerar a sociedade com os investimentos enormes e com a devastação ambiental correspondente. Então, não tem por que não fazer. É difícil dizer, por que eu não faço? Se não tenho dinheiro, eu pego um dinheiro emprestado e pago a prestação com o que eu economizo a conta e ainda sobra um tanto. Se eu tenho dinheiro, não tem nenhuma aplicação financeira hoje que renda tanto quanto a economia que eu vou obter na minha conta de luz. O investimento hoje, as taxas de juros estão 2% ao ano, mas ainda tem inflação, então fica zero, fica negativo até. Então não tem condição de você fazer aplicações financeiras, é a aplicação melhor que tem. Então, eu vejo que sob o ponto de vista ambiental, sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista prático também, que é muito rápido. Ninguém precisa entrar na casa da pessoa para fazer isso. Não é necessário. E durante o dia você produz suficiente energia para consumir de dia e de noite. E a energia que você produziu em dobro durante o dia, a metade que você não consumiu, você manda para a concessionária, que armazena sob a forma de créditos, e você usa à noite essa energia e a sua conta de luz é zerada depois. Então, não tem por que não fazer. É difícil, às vezes a pessoa não entende, não, investimento não é problema. Entrar em casa, sair de casa não tem problema de privacidade. Nem na pandemia tem problema. A gente tem implantado muito a energia solar no telhado, da força de luz, a parte externa. Então, eu acho que é uma iniciativa muito boa que estão adotando e que deve frutificar e isso deve pegar no mundo todo. Obrigada. Professor,
respondendo, e o senhor acha que as concessionárias, elas têm criado alguma política de incentivo, ou para elas também não é tão interessante, à medida que as pessoas descobrirem um novo caminho, né? Porque eu acho que ainda falta política pública de incentivo, que é difícil conseguir o financiamento. Eu vejo aqui algumas pessoas procurando uma linha de crédito específica, né? Muito difícil. E deveria ter um auxílio para isso, tanto pela questão ambiental, quanto pela economia em si também, para as famílias, né? De fato, isso é verdade. O governo tem falhado muito na questão do incentivo e do financiamento. Eu vejo, por exemplo, do Banco do Nordeste do Brasil, leva milênios e sai para muito pouca gente. Em São Paulo existe o Banco de Desenvolvimento específico, que foi criado para isso, mas é bastante moroso e também não funciona tanto. Funciona um pouco, né? Se consegue alguns financiamentos, mas há um caminho longo a trilhar para que se torne mais acessível. As cooperativas têm financiado, e os bancos privados também. As taxas de juros melhoraram muito atualmente, e as cooperativas têm feito também ofertas boas de crédito para a linha de energia solar. Agora diminuíram a burocracia para isso, eu tenho acompanhado por causa dos clientes, né? Diminuiu muito a burocracia. Alguns bancos, e nós temos só a de bancos, 5 bancos, essencialmente aqui, principais, né, no Brasil, eles entenderam isso, e as garantias, que são sempre a grande questão para os bancos, o próprio painel solar e os inversores, os equipamentos, já são uma grande parte da garantia. Então, sobra muito pouco para o empréstimo. E, então, é uma coisa que tem toda a lógica para os bancos melhorarem de atitude, mas realmente é uma falha ainda, há uma falta de incentivo. O governo, há pouco tempo, estava discutindo tirar o incentivo. As concessionárias, que você perguntou, elas andaram pensando em criar uma taxação maior, criar um obstáculo. Depois o presidente resolveu não permitir isso. A taxa do sol, que a taxa do sol, taxar o sol, acabou não deixando. Mas as concessionárias são obrigadas por lei a cumprir o prazo de 34 dias para aprovar o projeto elétrico, e depois nós temos um prazo curto para implantar o relógio bidirecional, aquele que mede tanto quanto nós estamos economizando quanto estamos consumindo, e no fim dá para dar o 0 a 0, né? E então elas são disciplinadas. Então, até, por exemplo, num processo recente que eu estou vivendo, num condomínio grande, eles foram muito aquém dos 34 dias que a lei permite. Em 15 dias já tinham dado a resposta. Então, estão funcionando nesse sentido. E quando o negócio é muito bom, a concessionária, é como eles dizem, se o inimigo é forte, vou me unir a ele. Então, as concessionárias também entraram no ramo. Elas também estão fazendo energia solar. É questão. Assim como os bancos ficaram assustados com e começaram a fazer fintechs também, os próprios bancos, quando surgiu na área da medicação o remédio genérico, depois de um tempo as grandes empresas de farmacêuticos compraram as empresas de remédio genérico para elas. A Coca-Cola, quando vê que alguém faz um refrigerante bom, ela compra, deu Vale de sucos, que estava ameaçando. Então, eles veem o inimigo, eles compram. Então, esse é o processo econômico normal do grande negócio. Então, se o negócio é muito bom e é irreversível, isso aqui é uma tendência irreversível mundial, então elas também começaram a entrar nesse ramo. Então, já que está bom demais, também quero, né? Funciona desse forma. Beleza. Obrigada. Será que a nossa anfitriã conseguiu voltar? Não sei. Oi, anfitriã, não está aí? Mas acho que eu não. gostei Apareceu muito de conversar com a Gisele. Ela usa... Oi? A Gisele usa uma tecnologia que eu gosto muito, que é a tecnologia lúdica, para ensinar o pessoal, não é verdade? O ensino. Não é isso, Gisele? Sim. Eu sempre fui Ensinar apaixonada por isso. Eu atuei em sala de aula, né? Durante 20 anos, desses 34 anos, em sala de aula, né? Eu trabalhei com adolescentes e adultos, né? Então, sempre busquei. A minha formação inicial é a história, né? Porque eu sou formada em sociologia, história, depois eu fiz pedagogia, fui fazendo... Direito foi minha última formação. Meu Deus! Eu gosto, como você, eu venho de uma formação assim, estudar. Eu sempre estudei, continuo estudando até hoje. Eu sou apaixonada pela educação. Oi. Eu também fiz letras antes. Eu também gosto fiz.
Quem fez E essas? eu também fiz Sério? letras antes. A Regina? Isso. Que legal, E é legal, né? Interessante. Você chegou a dar aula, Regina? cheguei, daí era apaixonada. Direito veio por acaso, depois que eu casei, mas fiz magistério. Essa semana eu lembro que foram meus tios, foi um evento, eu morava, vim do interior, tinha ido para BH, e fazer magistério era uma coisa da família, né? E direito veio depois, e acabei entrando assim, não conhecia ninguém, vou fazer direito, e amei, né? O problema é que na primeira aula já apaixonei, e está no sangue. Direito veio complementar a minha formação, porque como isso. supervisora de ensino, a gente mexia também com a parte de processual. Então, o direito veio complementar, mas assim, eu acho que eu fiz direito no momento adequado. Eu já tinha uma bagagem cultural que me ajudou a aproveitar melhor o curso, porque é um curso lindo, né? E que às vezes você faz ele muito jovem, você perde muita da sua essência dele, né? Mas faz parte do processo, né? E educação é o que eu falo, é um processo contínuo, né? Aprendi muito hoje, ouvindo o professor fazer as suas colocações, a Regina, do trabalho que foi desenvolvido em Salto, né? Fiquei muito feliz. E assim, essa riqueza e essa troca que torna o processo educacional lindo, o que a gente aprende o tempo inteiro. Deixa eu só ver que acho que a Rosa mandou. Você dá literatura, a Regina falou, né, também? É de letras. E eu tenho sou compositor musical também. E que lindo. Não sei se vocês parentes, assim, eu tenho 5 CDs no Spotify, vocês podem achar minhas composições. Vou até anotar, professor. Spotify, vocês encontram. Acabei de lançar o 5º CD agora, e tem um que é só dirigido a crianças, que é ligado à educação das crianças, porque eu achei que não estava boa a ideia de dizer que eu atirei o pau no gato. Eu disse, eu dei leite para o gato. O cravo brigou com a rosa, o cravo brincou com a rosa. Então, eu modifiquei todas as canções tradicionais que educam, mas deseducam um pouco o espírito das crianças, e fiz umas letras para a cultura de paz. E criei também um site de clipes, que é o Sapo Travesso, que o sapo não lava o pé, o sapo já lava o pé, o meu sapo é diferente. Então, a gente tem essas musiquinhas das crianças, teve 504 mil views, essas musiquinhas aí, em poucas semanas. Eu pensei que foi uma brincadeira que a gente ia fazer para os petizes, né? Mas as pessoas estão em busca de alguma coisa, mais uma cultura de paz hoje também, não repetir que Samba Lelê está doente, com a cabeça quebrada, as boas lambadas, coitada da moça. A gente está doente, da cabeça quebrada, levou uma lambada, como assim? Tá ruim isso, né? Então, o Samba Lelê está contente, não é que está doente. O Samba Lelê está contente, eu expliquei. É completamente diferente. Esse CD chama-se Travessuras com Cantigas para Crianças. Essas travessuras. Vamos então, procurar. Eu acho que a gente também está estragando um pouco, assim, porque às vezes repetem né? Essas músicas, e fica na cabeça. Pode tirar pau em gato, pode brigar. Então, é possível ver de uma outra forma, né? Você fala da cultura da paz. Gente, com a literatura. Oi. Eu estou achando, eu não estou, que eu também, o meu tinha entrado no... A Rosa, eu acho que ela está mandando a mensagem e não está conseguindo entrar. Eu vou tentar aqui. Na questão do magistério, eu sempre dei muita aula, também dava cursos de economia, faculdade, curso de pós-graduação. Ela mandou uma mensagem para mim também. Senhor ministro, boa tarde. Opa, o que ela disse? A Rosa não está conseguindo entrar, o problema complicou mesmo, a conexão 3G não está aguentando, então ela pediu que eu fizesse o nosso encerramento. Né? Vocês me ouvem? Sim, bem cortado. Vocês estão me ouvindo? Com muita dificuldade, Rosa.
Acho que pode fazer o encerramento, né, doutora? Eu acho que sim, né? Gisele, E aí eu vou pedir licença, né? A Rosa pediu que a gente fizesse o encerramento, então eu quero agradecer imensamente a nossa anfitriã, primeiramente, a doutora Rosa Ramos, né, por ter nos oportunizado este momento de debate, de troca, de conversas. Também aos nossos queridos convidados, né, a doutora Regina Veloso, o professor Sabetai, né, pela sua extremamente importante mostra do seu trabalho a ser desenvolvido, a nossa querida presidente, né, doutora Andréia Tartucci, que nos oportunizou esse trabalho dentro da OAB, a 38ª subseção de Santo André, né? Então, eu agradeço imensamente a todos, né, pela participação. Antes do encerramento, queria saber se vocês, viu, Regina? Eu acho que talvez fosse interessante cada uma, se fosse possível, se aceitar, deixar os contatos para que as pessoas pudessem eventualmente saber um pouco mais do que vocês falaram, ou até para a gente poder interagir de alguma forma. O meu é fácil, que é sabetai.br@gmail.com, se for nessa questão. Sabetai BR de Brasil. Sabetai BR. Deixar algum contato? O meu é gisele.zoldan, né? O Instagram é a mesma coisa e o meu e-mail é gisele.zoldan@gmail.com. O meu é reginacsveloso@hotmail.com. É o mesmo e-mail e nas redes sociais também. É que como o meu nome é com Z, dificilmente se confunde. Instagram, no Face é o mesmo. É com Z, então, né? Gisele, ok. É que o meu Gisele é com Z, professor. Importante isso. Né? Então, eu tô vendo na tela, tá colocando. Dessa forma, eu agradeço a todos e assim nós encerramos essa live e contamos com a participação e agradecemos a todos que tiveram oportunidade junto com a gente aqui. Uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, abraço a todos vocês. Muito obrigado. Todos. Boa tarde. Tudo bom. Tchau. Obrigado. Obrigada.